Olá a todos, aqui quem fala é o Heitor Carvalho e sejam muito bem-vindos à sexta rodada do Campeonato Mundial Feminino de Xadrez de 2016. Depois de 5 rodadas, nós temos a desafiante, a chinesa Hou Yifan, com 3 pontos nesse match, e a atual campeã mundial, defensora do título, a ucraniana Maria Muzychuk, com apenas 2 pontos e precisando da vitória para conseguir igualar esse match e dessa forma ela tentar garantir o seu título, a sua coroa em cima da sua cabeça. Maria Muzychuk está jogando essa sexta rodada com as peças brancas, Hou Yifan com as peças negras, da mesma forma que nós tivemos a primeira partida desse match. E assim como a primeira partida, nós tivemos uma abertura italiana. Então, essa primeira sequência de lances, se você quiser entender o porquê dela, eu expliquei lá no primeiro vídeo dessa série do Campeonato Mundial Feminino. Aqui no lance 5, as negras jogaram D6, sem que na primeira partida elas tinham feito roque. Mas isso aqui foi apenas uma pequena mudança na sequência de lances, porque agora as negras fizeram roque, sendo que na partida número 1 elas tinham jogado D6 depois de ter feito roque. Então elas inverteram D6 com roque. A primeira grande novidade dessa partida em relação à partida número 1 foi o lance bispo em G5, agora das brancas. Na partida número 1, elas tinham jogado H3 para tentar impedir a cravada do bispo negro aqui em cima do cavalo de F3. Tiveram como resposta H6, que buscava justamente impedir esse lance bispo em G5, cravando o cavalo das negras. Então agora as brancas adotaram uma outra forma de tentar lidar com essa posição. Ao invés de prevenir o lance bispo em G4 das negras, elas jogaram direto bispo em G5, cravando o cavalo aqui em F6 e também incomodando a dama lá em D8. As negras responderam com H6, tentando incomodar esse bispo, né? Não vamos deixar esse bispo aqui nessa casa bonitinha. O bispo recua para H4. E aqui vem uma situação um tanto quanto complicada para as negras. Elas jogaram G5, que tem como objetivo tirar esse cavalo da cravada, tirar esse bispo desse domínio, dessa diagonal, que esse bispo aqui estava muito forte. Só que em contrapartida, as negras estão abrindo a posição de seu rei aqui. Esse rei está ficando com seu roque comprometido, certo? E além disso, as negras também têm que ficar preocupadas com a seguinte continuação. Cavalo toma G4, peão toma G4, bispo toma G4, e as brancas entregaram seu cavalo em troca de 2 peões, só que as brancas continuam com a cravada em cima do cavalo em F6, consequentemente incomodando a dama lá em D8, e agora o seu rei está completamente exposto. Quer dizer, as brancas podem pensar em ataques agora em cima desse rei que o roque dele foi embora. Esse rei está completamente pelado. O computador, se você botar essa posição no computador, ele vai dizer que a posição está completamente igualada. Só que essa é uma posição bastante complicada de se jogar, bastante desgastante, tem muitos ataques e as jogadoras preferiram não seguir essa linha. O que foi jogado na partida foi bispo em G3, recuando com esse bispo. Esse bispo aqui está ficando não tão bem colocado, né? Ele está batendo nessa muralha de peões aqui. É como se você estivesse batendo uma ponta de faca. Você não vai conseguir muita coisa, só se machucar, certo? As negras jogaram peão em G4, mandando esse cavalo decidir o que ele quer. Você quer recuar para D2, que você vai ficar um tanto passivo aqui, só que você vai ter alguma liberdade para tentar jogar para cá. Você vai tentar trazer o seu cavalo para H4 para tentar apoiar algum ataque aqui em cima do meu rei, só que você corre o risco de ficar preso aqui para sempre. Bem, as negras perguntaram isso para as brancas responderam: eu quero atacar seu rei. Ok, as negras jogaram o cavalo em H5, procurando trocar esse cavalo por esse bispo, tentando talvez ganhar o par de bispo para as negras, também ameaçando dobrar os peões brancos aqui
na coluna G. As brancas não tem muito o que fazer com esse bispo, certo? Não tem como proteger esse bispo mais que ele já está protegido. As brancas jogam A4, que tem a ameaça de jogar B4. Se o bispo negro recua para B6, as brancas jogam A5, já que A5 está sendo apoiado pelo peão de B4, que elas jogariam aqui, ganhando o bispo negro, certo? Para se proteger disso, as negras jogam A6, criando uma janela para o bispo poder respirar, caso ele seja atacado. E aqui as brancas jogam cavalo em A3. Uma forma desse cavalo tentar desenvolver nessa posição seria jogar cavalo em D2, a torre sairia de F1, cavalo em F1, cavalo aqui em E3, tendo uma boa atuação central. A alternativa que as brancas estão adotando aqui é desenvolver o cavalo para A3, o cavalo desenvolve para a borda do tabuleiro, só que ele não quer ficar aqui. O objetivo dele é ir para C2, depois ir para E3, sem precisar comprometer essa torre a sair do lugar, para esse cavalo poder chegar à sua casa de destino. Então, essa é uma alternativa que as brancas encontraram para desenvolver seu cavalo para a casa E3. As negras jogaram dama em G5, o cavalo continuou sua jornada para E3, bispo em A7, não compromete a posição negra, então é um lance calmo, certo? As negras estão esperando para ver qual que é o objetivo das brancas. Cavalo em E3 das brancas, tendo um bom domínio central aqui, certo? E aqui, se eu separar um pouco agora, eu vou até tirar a setinhas aqui para não confundir vocês, para o vídeo rapidamente e pense no lance bispo toma E3 e tente achar a conclusão que vocês chegam da troca do bispo pelo cavalo. Então, para o vídeo rapidamente, pense um pouquinho. Ok, agora que vocês pararam o vídeo, uma alternativa que talvez encante as brancas seja a opção bispo toma E3, certo? Peão toma E3, cavalo toma G3, ou talvez nem precise desse cavalo tomando em G3, peão toma em G3, dama toma E3. Bem, aqui, se você fizer a conta, as negras estão ganhando um peão. Por que não continuar com essa linha? Qual que é o problema dessa linha, certo? Bem, existe um pequeno problema aqui para as negras se elas quiserem realmente esse peão. Na hora que o rei sai do cheque, as negras têm um peão, só que a posição das brancas é muito forte em cima do rei adversário. O ataque aqui consegue fluir com uma certa facilidade. As brancas têm a opção de jogar dama em B3, aumentando ainda mais a força aqui em cima do ponto F7. Talvez jogar torre em breve, né? Assim que a dama sair daqui. Torre em F2, depois trazendo torre de A para F1, aumentando ainda mais a pressão. Então, as negras não ficam muito satisfeitas com essa posição. Hou Yifan é a melhor jogadora do mundo atualmente, tem o maior rate de todos. E ela considerou que essa posição não é vantajosa para as negras. Por isso, ela não capturou o cavalo em E3, ao invés disso, ela jogou cavalo em E7, para tentar contrabalancear o domínio branco aqui na casa D5 e E5, certo? As brancas continuaram com D4, as negras jogaram dama em G7, peão toma peão, peão toma peão. Aqui as brancas conseguiram o domínio aqui da coluna D. E na hora que essa posição surgiu no tabuleiro durante a partida, foi, na verdade, o primeiro momento que eu parei para pensar na partida, certo? A transmissão ao vivo estava rolando, só que eu estava fazendo outras coisas aqui em casa. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi: as negras, se eu tivesse com as negras e o lance fosse negro agora, eu teria a seguinte ideia: cavalo toma G3, peão de H toma G3, dobrando peões aqui na coluna G. Bispo toma E3, peão de F toma E3, dobrando peões aqui na coluna E também.
E eu considerei essa possibilidade muito forte para as negras, certo? Dobrar tantos peões assim brancos, eu acho que as brancas, apesar de a gente estar abrindo linhas, né, para as brancas poderem tentar atacar, a gente já tem um bispo aqui olhando em F7, eu fiquei bastante tentado com essa ideia. Talvez tenha sido justamente por isso que as brancas decidiram sair com esse cavalo logo de E3, que ele poderia ser um alvo para as negras. Esses peões dobrados aqui na coluna E seriam bastante fracos, eles não teriam tanta compensação por eles. A única compensação que as brancas teriam seria realmente essa coluna aberta. Se as negras derem conta de neutralizar isso, as brancas estariam em sério apuros. Então aqui as brancas jogaram cavalo em F5. Ataque duplo, certo? Atacando o cavalo e atacando a dama. Se a dama tentar fugir e não proteger o cavalo, as brancas capturam esse cavalo dando cheque. Então as negras não podem deixar barato. As negras decidem tomar esse cavalo com o bispo. Talvez as negras quisessem tomar com o cavalo, mas aqui o cavalo branco está protegendo a casa F5. Esse bispo que aqui na casa C8, que nem desenvolveu ainda, ele estaria bastante limitado. Ele não poderia ir aqui para E6, ele estaria limitado a ir para D7. Então, talvez por não querer que esse bispo tenha tantas dificuldades na vida, as negras preferem sacrificá-lo logo, certo? Trocar esse bispo que não moveu ainda pelo cavalo, que já moveu várias vezes, e permitir que o seu cavalo continue na partida. E aqui, resumo da ópera, depois dessas trocas de peças em F5, o que temos? Bem, as brancas têm os seguintes problemas. Peões dobrados na coluna F, certo? Esse é um problema não tão grave como seria aqui na coluna E. O peão aqui em F2, de certa forma, está atuando aqui como proteção para o rei branco. Só que esse peão de F5, ele tira a última casa que o cavalo de H4 tinha para tentar voltar para a partida. Esse cavalo não pode ir para G6, agora também não pode ir para F5, não pode ir para F3, G2 está ocupado por um peão. Então, esse cavalo em H4, momentaneamente ele está fora da partida. É como se as negras tivessem um cavalo a mais, porque o cavalo em H4 não está jogando, certo? Só que as brancas têm a possibilidade de jogar a torre em A1, tendo um grande ataque aqui no ponto E5. Esse ponto está relativamente fraco. E além disso, as negras têm uma grande fraqueza aqui no seu roque. O roque branco está relativamente bom, certo? Para não falar que o roque branco está perfeito. O roque negro está bastante fraco. Então, pode ser que essa desvantagem de peões dobrados, que é uma desvantagem considerável, que não é fácil para as brancas conseguirem tirar essa desvantagem, e essa desvantagem do cavalo em H4 está fora da partida, que é uma desvantagem momentânea. Talvez o cavalo volte à partida em breve, se esse peão aqui em F5 sair, por exemplo. Apesar dessas desvantagens, essa abertura aqui do roque negro talvez compense essas desvantagens, certo? Então, resumo da ópera no momento é essa. Peões dobrados, ataque no ponto E5, cavalo preso, roque negro comprometido. Então, é uma posição bastante incerta, certo? Era isso que eu queria dizer. Ok, as negras jogam bispo em C5, tentando talvez ter a ideia de bispo em D6 para apoiar o peão aqui de E5. E aqui, talvez o melhor lance para as brancas seria F6. Por quê? Igual eu falei agora, esse cavalo está muito preso aqui na casa H4, certo? Na hora que você joga F6, você está atacando a dama e o cavalo ao mesmo tempo. Então, dama toma esse peão. As brancas recapturam o peão em G4, quer dizer, foi uma troca de peões. Dama em G5, protegendo do cheque. E o que as brancas ganharam nessa situação?
elas abriram um pouco mais o roque negro e também abriram um pouco espaço para o cavalo jogar. O cavalo não está limitado mais pelo peão. Se a gente conseguir apoiar aqui a casa F5, esse cavalo dá conta de voltar para o jogo. Então, as brancas facilitaram a volta desse cavalo para o jogo, certo? Bem, as brancas não jogaram isso. Ao invés disso, elas seguiram com a ideia de atacar o ponto E5. As negras capturaram o bispo em G3, que era uma peça que estava atacando em E5. As brancas recapturaram em G3. Vamos fazer um pequeno levantamento de novo. Esse cavalo continua preso, ele não pode jogar em lugar nenhum. As brancas agora, além de terem peões dobrados na coluna F, também tem peões dobrados na coluna G. Então, as brancas criaram mais um problema para elas. Só que em compensação, as brancas agora têm certo domínio das duas colunas, a coluna D que já está aberta e a coluna E que vai abrir logo logo. Ela já tem peças nessas colunas, peças pesadas nessas colunas, e tem mais facilidade de ter o domínio dessas colunas, certo? E uma última nota, depois de cavalo ter trocado com o bispo aqui em G3, a gente tem bispos de cores opostas. O bispo branco é de casas brancas e o bispo negro é de casas negras. Quer dizer, se a partida prosseguir e nós tivermos a troca de todas as peças, menos desses dois bispos, a possibilidade de a partida terminar em empate é gigantesca, independente de se um dos lados tiver vantagem de peões, por exemplo. Tiver 3 peões a mais, pode ser que o fato de o final ser de bispos de cores opostas leve ao empate nessa partida. Então, é interessante a gente ter em mente que agora a gente tem bispos de cores opostas no tabuleiro. Bem, as negras continuaram com rei em H8, tirando o rei aqui dessa diagonal, certo? Esse bispo estava cravando esse peão. Rei em H8 dá um pouco mais de liberdade para as negras jogarem. Talvez em algum momento as negras queiram jogar F6, ou elas simplesmente não querem deixar o ponto F7 como um alvo tão apetitoso para as brancas, então elas tiraram o rei dessa diagonal, certo? As brancas continuaram com dama em E2, aumentando o ataque no peão de E5, bispo em E6, defendendo esse peão, dama em E4, atacando o peão lá em B7, torre de A em B8, defendendo o peão de B7, e aqui, de novo, as brancas talvez tivessem ter jogado F6 com o seu peão. Dama toma, e aqui nós temos roque negro está bastante comprometido. A gente tem essa coluna aberta aqui em cima do roque branco, só que a chance das negras conseguirem um ataque em cima dessa coluna parece ínfima nessa posição, certo? Então, nessa posição, jogando F6, eu acredito que as brancas sairiam com uma vantagem muito grande. As brancas não jogaram F6, ao invés disso elas preferiram jogar bispo em E2, atacando o peão de G4. As negras defenderam com H5, torre em E1, tentando aumentar o domínio nessas duas colunas, né, que são as colunas abertas do tabuleiro, ou semi-abertas. Cavalo em G8, procurando levar o cavalo para G6 e definitivamente prendendo esse peão. Prendendo esse peão aqui em F5, as negras também prendem o cavalo aqui em H4. Então, o objetivo desse lance é levar o cavalo para F6, indiretamente prendendo o cavalo em H4. Opa, não era isso que eu queria. Spoilers da análise que a gente tem aqui para frente. Aqui, de novo, talvez as brancas devessem jogar F6. Se as negras capturam com a dama, a gente tem bispo em D3 aqui, ó, o ataque lindo em cima do rei. Se as negras, ao invés disso, capturam com o cavalo, bem, as brancas perderam o peão, certo? A gente admite, a situação das brancas não está muito boa. Só que as brancas, na verdade, entregaram esse peão para conseguir botar seu cavalo em jogo. Porque da forma que está, com o peão em F5, é como se as
brancas estivessem sem um cavalo inteiro. Então, ao invés de você perder um ponto, que é o ponto do peão, você estaria perdendo 3 pontos, que seria esses pontos do cavalo. Então, de novo, eu acredito que aqui as brancas tivessem ter jogado F6. Ao invés disso, elas jogaram H2, meio que um lance de espera, que também não é tão lógico assim. Logo, as negras estão pensando em jogar E4. E4, você está cravando o espião aqui, certo? Então, por exemplo, se a dama, em algum momento, a gente vai ver que ela vai chegar em G5, e esse peão dá conta de avançar para E4, sua dama está atacando esse cavalo, e esse cavalo não pode ser defendido pelo peão, porque esse peão estaria cravado por causa desse bispo. Certo? As brancas não jogaram F6, jogaram rei em H2, dama em G5, bispo em C4. Aqui a ideia das brancas seria abrir caminho para a torre apoiar a pressão em cima aqui do ponto E5 e levar de novo um pouco de pressão no ponto F7, certo? Você prende a torre aqui em F8, porque essa torre tem que olhar F7. Só que de qualquer forma, você não está atacando diretamente nenhum desses 2 pontos. Esses 2 pontos já estão defendidos. Então você aumenta a pressão, só que não ataca realmente, não obriga seu adversário a olhar esses pontos. Foi a última oportunidade que as brancas tiveram para jogar F6. Já que elas não jogaram, as negras jogaram cavalo em F6, ocuparam a casa F6 com o seu cavalo, bloquearam o peão aqui em F5, e agora esse cavalo está preso em H4. Esse cavalo realmente não tem mais para onde ir. Esse cavalo está fora da partida. Bem, cavalo em F6, você atacou a dama recua, oferecendo a troca de damas, as negras aceitam. Peão em E4, qual que é a ideia por trás desse lance? Em primeiro lugar, caso você esteja se perguntando, o peão está sendo apoiado pelo cavalo, certo? Por isso que as brancas não podem capturar ele. Esse peão estava em casas negras. O bispo das negras é de casas negras. Então, a primeira ideia é, você tira o seu peão da casa que o seu bispo se encontra. Então, se o meu bispo é de casas negras, eu quero que os meus peões estejam em casas brancas, para permitir que o meu bispo tenha mais mobilidade, que possa jogar melhor. Em menor grau, o bispo adversário é de casas brancas. Então, eu ponho meu peão em casas brancas e limito a ação do bispo adversário. A prioridade é o meu bispo. Já que, como consequência, eu vou limitar o bispo do adversário, por que não? Certo? A ideia por trás de E4 é essa. Torre em E2, não tem muito que as negras têm para fazer aqui. Além disso, que as brancas têm para fazer. Além disso, as brancas estão com um problema de tempo. Se eu não me engano, nesse momento, as brancas tinham 5 minutos no relógio para realizar mais 11 lances. De novo, cavalo completamente preso aqui na casa H4. Torre de... Torre de A em D8, buscando disputar a coluna D aqui. Bispo em C3, torre em D7, com a ideia de torre de F em D8, aumentando a pressão aqui na coluna D, ou então nem isso, deixando a opção de torre em E8, trazendo torre de D para E7, e assim a gente disputa a coluna E, a gente deixa em aberto para qual coluna que a gente vai disputar, certo? Aqui na pressão de tempo, se eu não me engano, nesse momento as brancas tinham 2 minutos no relógio, elas jogaram F3, talvez procurando uma troca aqui de peões. Por exemplo, peões capturam aqui, e as brancas capturam com o peão, e por fim capturam com o cavalo, finalmente libertando o seu cavalo. Eu imagino que a ideia das brancas fosse essa, só que as negras não estão muito preocupadas em trocar agora. Elas aumentam a pressão nas colunas. Torre em E8, ameaçando torre de D em E7.
Já que a pressão está vindo aqui para a coluna E, então vamos botar as nossas torres aqui também, certo? Bispo em C2. E agora vem uma combinação bastante interessante. Peão toma F3. E agora, primeiro eu vou capturar aqui, certo? Sumiu as setas. Eu recomendo que eu separe o vídeo de novo, o lance é negro, e ache a sequência ganhadora nessa posição, ok? Separou o vídeo, já analisou, e agora vamos ver qual que é a sequência correta. Bem, primeiro, as negras recapturam essa torre em E7, as brancas capturam em E7, e aqui a primeira ideia que as negras podem ter seja bispo toma E7. O problema de bispo toma E7 é que você dá conta de libertar o cavalo branco, certo? Se peão toma em F3, cavalo toma F3, os problemas das brancas foram resolvidos. A gente não tem mais peões dobrados na coluna F, na coluna G. O cavalo branco agora voltou para o jogo. Certo, partida igual. Ou talvez as brancas estejam até um pouco melhores, porque os peões negros aqui estão isolados, certo? Mas não é essa a continuação que as negras vão ter. As negras não são obrigadas a tomar essa torre. As negras têm uma torre de desvantagem no momento, certo? Só que as negras também têm o lance F2. O que F2 faz? Impede que o rei venha aqui para defender a casa F1, ameaça promover em F1 e também protege a casa E1, impedindo que a torre branca venha para E1 proteger da promoção do peão. Então, esse lance F2 é extremamente forte e foi o porquê que as negras capturaram aqui em F3. Como as negras tinham mais tempo para pensar, se eu não me engano, aqui as brancas tinham 2 minutos no relógio e as negras 15. Elas viram essa continuação e viram essa é uma continuação tática e viram que essa era uma continuação ganhadora, certo? F2, as negras talvez, se quisessem defender aqui bispo em D3, as negras recapturam em D7. Final das contas, nessa posição, as negras têm um peão a mais. Além disso, esse peão é um peão passado, está a um passo de promover. E as brancas têm seu cavalo em H4 e seu rei aqui em H2 presos numa prisão. Esse cavalo não pode sair daqui e esse rei só pode ficar indo de H1 para H2. Então seriam 2 peças brancas fora de jogo, além das negras terem um peão a mais e um peão que está para promover, certo? As brancas tentaram continuar a partida com torre toma F7, as negras promoveram seu peão, cavalo em G6, cheque, rei em G8, torre toma F6, bispo em C5 e agora as negras ameaçam checkmate com dama em G1, acabando, certo? Dama não deixa o rei fugir aqui para H1, peão não deixa o rei fugir para H3, a coluna F está sendo ocupada por peças brancas. Com essa ameaça de checkmate, as brancas se rendem. E se rendendo, Maria Muzychuk agora está com uma desvantagem de 2 pontos no match. Depois de 6 partidas jogadas, nós temos Hou Yifan com 4 pontos e Maria Muzychuk com apenas 2. Lembrando que a primeira jogadora a conquistar 5,5 pontos no match leva a coroa para casa. Então pode ser que nós tenhamos a conclusão desse match nas 2 próximas partidas. Eu espero que não, porque assim eu dou conta de fazer mais vídeos. E fazendo mais vídeos eu tenho mais visualizações, certo? Mas se você quiser que a Hou Yifan leve esse match de lavada, ela tem grande chance agora. Maria Muzychuk vai estar numa pressão muito grande nas partidas remanescentes. Maria Muzychuk precisa de vitória
a todo custo. Ela provavelmente vai para cima, vai correr bastante riscos. Só que correndo bastante riscos, pode ser também que ela corra riscos desnecessários que acarretem em mais derrotas, certo? E assim terminando o match mais rápido. Então é isso. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Se você gostou, por favor, não deixe de clicar em gostei. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!